Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindo para quem está entrando na live de hoje. Hoje é a live de número 4 da série Você Tem Fome de Quê? E a gente vai falar hoje sobre o tema fome de imunidade, principalmente alimentação relacionada à pandemia, ao Covid-19, que ainda está, desde o início de 2020, dando o que falar e dando trabalho. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com essas informações, pode mandar para essa pessoa também, tá bom? Então, vou começando, né? Eu resolvi fazer essa live porque eu recebo muita pergunta de pessoal, de amigos, de conhecidos, perguntando o que pode tomar, o que pode fazer, vale a pena tomar isso ou aquilo, vitamina, suplementos alimentares, como que deve ser a alimentação. Então, é uma coisa que deu realmente muito para o pessoal o que pensar, assim, o que fazer com relação a evitar problemas, assim, ou evitar uma infecção através de suplementação, principalmente, né? São as perguntas que eu recebo mais seguidas. Então, assim, na verdade, o Covid, a doença, tem manifestações muito variadas, né? No normal é uma síndrome gripal, um resfriado, desde um simples resfriado, pode aparecer também, até tosse persistente, febre, falta de ar. Pode existir complicações cardíacas mais agudas, em casos mais graves, até disfunção de múltiplos órgãos, então, que é o que a gente tem ouvido bastante, né? Falar. E tem tido uma onda de novo agora na Europa, isso é um fato, né? Eu já vi muito vídeo de colega, infelizmente, falando de outra forma, isso não é o que a gente está vendo aqui, tá? Na verdade, pelo menos onde eu tô, a gente está tendo mais casos agora do que na primavera, né? Do que em abril. Então, é um problema que existe, tá? Não é uma coisa que foi inventada. Existe e está tendo de novo. Alguns países reagiram de forma mais drástica, outros menos. Aqui na Suíça, onde eu tô, eles fizeram um semi-lockdown, então não são medidas tão drásticas assim como em outros países, como a França ou a Alemanha. E o que acontece, né? O que acontece com essa doença, né? Acontece assim que, de uma certa forma, as complicações que acontecem, né, pela infecção viral, a infecção viral é como qualquer outra infecção viral, né, os sintomas. Mas as complicações, elas vêm, na maior parte, em decorrência não do vírus em si, mas de uma resposta inflamatória exagerada do corpo ao vírus, né? Então, muita gente acredita que se alimentar bem para estar forte significa comer mais, né? E muita gente acredita que emagrecer vai diminuir a imunidade, ou então isso é uma coisa que causa muita confusão, né? E isso são crenças infundadas, na verdade, né? Então, assim, o que acontece, né? Voltando um pouquinho à doença. A doença, assim, com essa questão, a inflamação que eu falei, né? Que as complicações ocorrem em decorrência da resposta inflamatória exagerada do corpo contra o vírus, né? E essa inflamação exagerada é o que causa as complicações. Que é o que chama no jargão nosso, né, científico, a gente fala que é uma tempestade de citoquinas ou citocinas, né, cytokine storm em inglês, que é uma resposta de hiperinflamação do corpo que gera danos em diversos órgãos, principalmente nos pulmões, mas em outros órgãos também. E o que a gente tem visto? Que durante o isolamento fica muito fácil a gente adquirir hábitos que são exatamente o contrário daquilo que seria saudável para evitar infecções, né? As pessoas ficam trancadas, não pegam sol, não se mexem, e fazem maratona de Netflix, de filme, come muito doce, muito produto industrializado, muita coisa super processada, ficam na frente da televisão. Então, tudo isso é exatamente o contrário daquilo que a gente deveria fazer para a nossa saúde, né? E eu não tô dizendo que eu sou contra o confinamento, gente, pelo amor de Deus. Muita gente, entre os governantes, os estudiosos, muita gente está pensando muito em como agir nessa situação em que a gente
se vê hoje em dia, que é uma situação nova para os governos também. Então, para mim, eu sinceramente acho que a gente ficar reclamando, ou ficar criticando, ou fazendo protesto contra as medidas tomadas, não tem sentido, porque, na verdade, pode ser que sejam erradas, pode, mas a gente não sabe, tá? Essa situação é inédita para todo mundo e tem muita gente envolvida, cientistas, médicos, governantes envolvidos, pensando e tentando tomar uma decisão que seja a melhor possível nesse momento. Então, se depois todas essas análises feitas, foi decidido que o confinamento seja o melhor modo, não é a hora de ficar se lamentando, sabe? É o momento de agir como adulto, encarar a decisão como ela é, assim, encarar as coisas como elas são, sem fazer birra e tentar sair disso mais forte do que quando a gente entrou. Ó, a Marília tá perguntando se tem algo que podemos tomar para ajudar a prevenir, tipo vitamina C, vitamina D. Eu vou falar sobre isso também, tá bom? Tô começando, mas eu vou entrar nesse assunto. Então, assim, ao meu ver, a pandemia, ela trouxe à luz, ela veio trazer à luz muitos problemas basais de saúde que também precisam de atenção e que têm sido negligenciados. Então, em meio ao caos que se instalou, com os hospitais cheios, com todas as consequências econômicas e toda a crise que surgiu por causa dessa situação aguda agora, a gente meio que levou o foco para essa direção, ao invés de focar em problemas básicos que precisam de atenção nesse momento, ou que se tornaram mais evidentes até nesse momento por causa dessa doença, né? E quais que são esses problemas? Esses são, para mim, na minha opinião, a pandemia não tão oculta, né? Dá para dizer uma pandemia oculta, mas ela não é tão oculta, que é a pandemia da obesidade, do sobrepeso e das doenças metabólicas, como diabetes, como pressão alta, como as doenças cardiovasculares. Tá? Isso é um problema que é uma pandemia, né? A gente tem nos países ocidentais, aqui na Europa, nos Estados Unidos, em torno de metade da população sofrendo de sobrepeso e obesidade, tá? Não é exagerado, nos Estados Unidos é mais de 50% das pessoas têm sobrepeso. Aqui na Europa, na Suíça, que é um dos países onde a taxa de sobrepeso é menor do que nos outros, isso supera os 40%. Então, assim, é uma coisa muito prevalente e é uma coisa muito grave também. E esses problemas têm sido negligenciados já há muito tempo, né? A gente vai dando remédio para tratar as consequências do problema, mas na verdade o problema mesmo, né, na medicina, ele tem sido negligenciado faz tempo. E são problemas que têm a ver com a saúde humana basal, né? Com o que eu gosto de usar o termo é o solo, é a terra da nossa saúde. É aí que a gente cresce, é aí que a gente se desenvolve, né? É a base de tudo. E a pandemia é uma oportunidade para a gente abrir os olhos e ver que a nossa alimentação, do jeito que ela tem sido, do jeito que a gente aprendeu, né? Com comida industrializada, nosso estilo de vida estressante, tudo isso tem um efeito na nossa imunidade, na nossa saúde, como um todo. E é o momento de a gente parar de tentar tapar o sol com a peneira dos medicamentos que tratam os sintomas e essas manifestações e ver que existem esses problemas basais por trás de tudo isso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os fatores nutricionais que estão envolvidos com a imunidade, né? E que tem a ver com a pandemia também, tá bom? Então, eu vou tentar entrar um pouquinho em um por um, assim, macronutrientes, micronutrientes. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo a fonte, porque, assim, eu não tô falando aqui das coisas que eu acho ou da minha opinião, né? Eu escolhi 4 artigos científicos grandes da revista Nutrition, da revista Nutrients, e escolhi esses artigos justamente para não chegar aqui falando para vocês coisas por achismo, porque o que eu acho, na verdade, assim, são estudos, são artigos de revisão grandes do que foi visto, do que aconteceu esse ano, e que trazem uma determinada recomendação, tá bom? Então, eu vou deixar as referências para vocês, para quem quiser ler e se aprofundar melhor ainda,
porque claro que nesse tempo da live não dá para falar sobre tudo, mas lá tem até mais detalhado, por micronutriente por micronutriente, eu escolhi para falar para vocês, assim, as coisas que são principais, tá bom? Então, assim, em termos de macronutrientes, a primeira coisa que eu quero falar são as proteínas. Então, as proteínas, elas são importantes, né, para nossa defesa. Isso é um fato bem conhecido, porque os nossos anticorpos são produzidos a partir delas. Então, é essencial, né, a gente ter um aporte de proteínas decente, que seja assim, que supra as nossas necessidades, tá bom? Muitos componentes da dieta, nossa, eles têm um efeito anti-inflamatório direto, né? Isso também é uma coisa bem estudada, como a vitamina C, a vitamina A, ômega 3, os carotenoides, né? Os polifenóis. Então, são nutrientes que têm um efeito anti-inflamatório por si só, né? E tem outros nutrientes que têm um efeito anti-inflamatório indireto, que é o caso, por exemplo, das fibras alimentares. Então, uma alimentação rica em fibra, ela causa um efeito benéfico na nossa flora intestinal. E se a gente tem uma flora intestinal mais saudável, isso gera um efeito pré-biótico, né? As fibras têm um efeito pré-biótico. Então, a flora intestinal mais saudável, ela também favorece a nossa imunidade, no sentido de menos inflamação e melhora da imunidade em si. Tem uma pergunta, tanto faz proteína animal ou vegetal? Na verdade, sim, tanto faz, né? O importante é que seja proteína o suficiente, que a gente receba os aminoácidos essenciais. Então, proteína, né, as proteínas e as gorduras, uma parte delas, né, os ácidos graxos, que são as partículas, digamos assim, as moléculas da gordura, e os aminoácidos, que são a parte menor, né, as partículas que formadoras, né, as moléculas formadoras das proteínas, elas são, algumas delas são essenciais. Isso significa que elas não são produzidas pelo corpo e precisam vir através da alimentação. Mas, na verdade, é possível, com uma dieta vegetariana, a pessoa ter proteína o suficiente também. Então, não é essencial que seja proteína de origem animal. Então, vamos falar um pouquinho, assim, sobre o que acontece quando a gente é exposta a uma infecção. Tem mais uma pergunta em relação à absorção do ferro. Estou com a ferritina muito baixa. Então, assim, o ferro, ele é melhor... A biodisponibilidade do ferro de origem animal, ela é melhor do que a biodisponibilidade do ferro de origem vegetal. Então, isso é um fato, né? O ferro de origem animal, ele é absorvido e trabalhado pelo corpo melhor do que o ferro de origem vegetal. Claro, flora intestinal, super importante para a absorção do ferro, e a vitamina C, a Marília já está respondendo aqui, aumenta a absorção do ferro também, isso é verdade, tá bom? Então, vamos voltar lá. No geral, o que acontece? Quando a gente tem uma exposição a um patógeno, um vírus, uma bactéria, existe uma resposta aguda, né, dos nossos mecanismos de defesa internos, e com isso existe um certo grau de inflamação que é normal e necessário para desencadear uma resposta imune adequada, né? A gente precisa da inflamação para combater aquele agente nocivo, tá? Entretanto, nos estados de inflamação crônica, que é o que acontece nas doenças metabólicas, nas doenças cardiovasculares, são estados de inflamação crônica. As doenças autoimunes são estados de inflamação crônica, né? Essa reação imune contínua que causa um dano ao próprio corpo, né? Isso que é uma doença autoimune. Também são estados inflamatórios crônicos. O diabetes é um estado inflamatório crônico. Câncer são doenças de inflamação crônica. E a obesidade também é um estado inflamatório crônico. Tá? Então, isso é sabido hoje em dia, que esse excesso de tecido gorduroso, ele tem um efeito de inflamação crônica no corpo. Então, pessoas que têm essas condições de inflamação crônica, elas têm um sistema imunológico que está desregulado, tá bom? E é importante lembrar que o nosso sistema imunológico, ele está
interrelacionado com vários outros aspectos do nosso sistema, do nosso organismo, né? Da regulação hormonal, ritmo circadiano, a utilização de nutrientes, toda a regulação metabólica. Então, tudo isso tem um vínculo com o sistema imunitário, né? Com o sistema imunitário funcionante adequadamente. E hoje em dia, essas condições inflamatórias crônicas, elas têm uma relação com uma alimentação inadequada, né? Sobrepeso e obesidade, diabetes, doença cardiovascular, e elas atingiram proporções alarmantes, elas são muito prevalentes na população. Então, é um percentual grande de pessoas que sofrem dessas doenças, e elas têm uma relação direta com os hábitos alimentares. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente sabe que nos casos do Covid, os casos mais graves, né, as pessoas que têm mais chance de ficar na UTI, de ter uma disfunção de múltiplos órgãos, até de mortalidade, tem a ver com essas doenças, tá? Então, claro, existem pessoas sem doença nenhuma que vão ter um caso grave? Também. Existem pessoas que têm essas doenças e vão ter um caso leve? Também. Mas, estatisticamente, as pessoas que têm esses estados inflamatórios crônicos, né, de obesidade, diabetes, pressão alta, problemas cardiovasculares, elas têm um risco muito maior de ter uma evolução pior do Covid. E isso é importante lembrar porque são doenças relacionadas aos hábitos alimentares, e aí que é a questão do hábito alimentar e da pandemia, né? Se a gente consegue melhorar a nossa saúde, a gente consegue ter uma resistência melhor ao coronavírus mesmo. Né? O que eu vejo, por exemplo, no hospital onde eu trabalho, entre os pacientes que estão internados, tem mais ou menos pacientes de todo tipo, apesar de que a grande maioria dos que estão internados no hospital tem algum problema metabólico de base, né? São exceção aqueles pacientes que têm como diagnóstico só COVID. A maioria tem diabetes, ou tem problema cardiovascular, ou tem uma doença autoimune, ou tem sobrepeso e obesidade. Então, isso é a maioria. E na UTI mais ainda, tá? É a exceção mesmo, as pessoas que são jovens e saudáveis e que por uma infecção vão parar na UTI. Existe, mas é a exceção, tá? Não é a regra. E, então, eu falei um pouquinho da proteína, vou voltar um pouquinho para falar das gorduras. Né? As gorduras também têm um vínculo importante com a resposta inflamatória. A Marília, vou voltar um pouquinho aqui, a Marília falou tentando tirar o glúten porque ele causa inflamação, né? Mas é difícil substituir. Substituir o glúten é difícil, e o glúten, ele tem uma relação com inflamação, sim, no sentido de inflamação crônica, né? O glúten que a gente tem hoje em dia não é mais o glúten de 150 anos atrás, né? É um glúten que vem de um trigo que sofreu muita modificação, que foi muito manipulado, e ele tende a causar um aumento da permeabilidade intestinal, que a gente fala, ou seja, essa barreira que a gente deveria ter, né, do intestino, da mucosa intestinal, fica danificada, e isso causa um estado de inflamação crônica. Tá? Isso a gente consegue até ver, assim, em pacientes com doenças reumatológicas que se tiram o glúten, eles podem ter uma resposta melhor. Muitos pacientes até remissão, né, por diminuir a inflamação no corpo mesmo, mas é difícil substituir. Isso é verdade. Na verdade, eu acho que é uma questão de eliminar mesmo, mais do que tentar substituir. Então, voltando aqui às gorduras. Então, as gorduras, elas têm um vínculo importante com a resposta inflamatória. Existem duas classes de ácidos graxos essenciais, que eu falo essenciais porque precisam vir da alimentação, né? Não vão ser produzidos pelo corpo, que são os ômega 3, que a gente ouve falar bastante, e os ômega 6, tá? Então, os ácidos graxos, eles têm uma ação anti-inflamatória importante, os ômega 3, né? Ômega 3, então por isso que eles estão tão em voga, eles têm uma ação anti-inflamatória importante. Já os ômega 6, eles têm um efeito pró-inflamatório, ou seja, eles facilitam a inflamação, né? E na era pré-industrial, né, antes da era industrial, a gente tinha uma relação
entre consumo de ômega 3 e ômega 6, que era de, sei lá, 1:1 ou 1:2, né? O ideal, a gente diria, que seria de ômega 6 para ômega 3, se fosse 4:1 ou 6:1, né? Mais ômega 6 do que ômega 3, tá? 4:1 ou 6:1 seria ok, tá? Se for mais do que isso, ela causa um estado pró-inflamatório importante. E o que tem acontecido? Que na população, hoje em dia, na nossa população ocidental, isso tem aumentado para 10:1, 20:1, né? Na Alemanha, na Áustria e na Suíça, dependendo do estudo que a gente encontra, até 30:1. Então, esse excesso de ômega 6, ele causa, assim, ele pode promover o surgimento de doenças autoimunes, de doenças metabólicas, né? E isso é um problema grave. Na verdade, assim, aonde que encontra isso, né? Vamos voltar um pouquinho. O ômega 3 a gente encontra nos peixes, né? O que é famoso, o óleo de peixe, né? Que tem ômega 3. Nas nozes, na chia, na semente de chia. E no óleo de linhaça, por exemplo. São fontes, assim, que tem bastante ômega 3. E os ômega 6, aonde que tem? Que aí que é o problema. Eles têm nos óleos vegetais. Então, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de palma, as gorduras vegetais hidrogenadas, né? Aquilo que é aquela gordura trans, que é as gorduras insaturadas das frituras, das bolachas, dos bolos industrializados. Então, todos esses doces, esses industrializados, eles têm muito isso. E eles causam, eles são muito danosos. Não tem como negar. Isso é uma questão que já é mais do que comprovada cientificamente e não tem como querer botar panos quentes e fingir que não é tão ruim assim. É sim. Com relação aos micronutrientes, então a Marília já perguntou antes, né, da vitamina D, da vitamina C, então vamos lá. Vitamina D, onde que a gente encontra a vitamina D? A gente encontra a vitamina D nos peixes, nos ovos, no leite, nos cogumelos, tá? Então, a gente encontra a vitamina D na dieta também. E o que todo mundo conhece, que é a exposição na luz do sol, né? Também é importante para a produção da vitamina D. E a vitamina D vai ser produzida no corpo a partir do colesterol, né? Então, a exposição à luz solar causa essa reação, né, no corpo de produção de vitamina D a partir do colesterol. E a vitamina D é importante para a função dos linfócitos T, que são uma parte das nossas células de defesa. E alguns estudos mostram uma possível relação entre a mortalidade pelo Covid e os baixos níveis de vitamina D. Então, muita gente tem falado bastante sobre isso e tem recomendado uma substituição de vitamina D. Na minha opinião, isso até faz sentido, principalmente se você mora no hemisfério norte, né? A gente aqui na Europa, nos Estados Unidos, que está entrando no inverno, se a gente for medir na população geral, os níveis de vitamina D, eles são baixos. Então, a exposição solar que a gente tem é muito baixa mesmo. Então, na minha opinião, pode valer a pena, sim, substituir. Um outro micronutriente importante é a vitamina C, que também já perguntaram aqui. E o efeito antioxidante da vitamina C é conhecido, né? É uma coisa que é indiscutível. E ela tem, em algumas doenças virais, isso não foi pesquisado para o Covid ainda, mas em algumas doenças virais, elas diminuem o tempo de doença. Então, vírus como o vírus da gripe, alguns vírus de resfriado, rinovírus, ela tem um efeito de diminuição do tempo de doença. Isso para o coronavírus ainda, né, tem gente que extrapola, mas não é um dado conhecido. E então fica meio a critério de cada um se quer substituir ou não. Problema não tem. E assim, depende um pouco da necessidade e da alimentação, principalmente. Se você se alimenta de forma rica em verduras e frutas, provavelmente você tem vitamina C o suficiente e não precisa suplementar.
E a minha recomendação adicional, isso é uma coisa que não está nesses artigos específicos que eu mencionei, que eu vou colocar para vocês, é com relação ao jejum intermitente. Eu não acho que tenha sido feito estudos, pelo menos eu desconheço estudos entre Covid e jejum intermitente. Eu não estou aqui falando para você pegar uma pessoa que esteja doente com Covid e fazer jejum intermitente, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é para as pessoas que não estão doentes e que querem melhorar o seu estado metabólico. O jejum intermitente é uma arma poderosa para melhorar o nosso estado metabólico. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Muita gente fala, mas eu vou fazer jejum, eu vou enfraquecer, eu vou adoecer, imagina, eu vou ficar sem comer, eu vou ficar doente. Isso é uma coisa que as nossas avós acreditavam e que hoje em dia, pelo amor de Deus, gente, não é assim, tá? Não é assim, é pelo contrário. O jejum intermitente, ele causa uma diminuição dos problemas metabólicos, como resistência à insulina, ele ajuda bastante no controle do diabetes, tem uma redução de risco cardiovascular. Isso tudo são coisas comprovadas, tá? Isso tem estudo científico feito, bem feito, que comprova isso. Então, os benefícios do jejum são incontestáveis nesse sentido. E essa questão de diminuir esses efeitos de inflamação crônica são importantes. A Marília está perguntando, não pode causar hipoglicemia? Olha, pode. Em um adulto saudável, jovem, que não tem um problema metabólico, é difícil que o jejum cause hipoglicemia, tá? A recomendação que eu dou é começar devagar. Então, não adianta a pessoa querer chegar e começar já com um jejum de 18 ou 24 horas, que provavelmente, se o corpo não está habituado, é uma abordagem muito agressiva, tá? O jejum deve ser começado, na minha opinião, gradativamente. Por quê? Porque o corpo começa a adaptar o metabolismo, em vez de ficar queimando carboidrato, açúcar o tempo todo, que é o que acontece na nossa alimentação normal, para queimar gordura, para destruir aquilo que precisa ser destruído e renovado dentro do nosso organismo, porque se a gente está num processo de digestão o tempo todo, que é o que acontece com as recomendações atuais, né? As recomendações nutricionais atuais falam comer de 3 em 3 horas. Se a gente comer de 3 em 3 horas, a gente está constantemente em processo de digestão. A gente não dá uma trégua, né? O nosso corpo não tem trégua da digestão. O que acontece? Todas aqueles excessos que a gente quer se livrar, talvez, ou que seja necessário que seja renovado, células problemáticas, depósitos, inclusive de gordura, mas outros também, eles precisam desse período de jejum para que o corpo se habitue a queimar gordura, por exemplo, ao invés de queimar só carboidrato o tempo todo. Então, o jejum intermitente ele tem um efeito benéfico na saúde que também é incontestável. Ele não foi mencionado com relação ao Covid, mas eu quero dizer aqui como, se você quer cuidar da sua saúde basal, vale a pena pensar nessa possibilidade, tá bom? E qual que é o resumo da ópera, então, com relação à alimentação e à pandemia? A saúde basal, né, a nossa saúde de base, ela é fundamental para a forma de manifestação da doença. Então, o mais importante é combater os estados pró-inflamatórios, né, os estados que promovem a inflamação crônica, como diabetes, a obesidade, o sobrepeso, as doenças cardiovasculares. Então, tudo isso é a base da nossa saúde que deve ser controlada e deve ser tratada e deve ser dada atenção devida. Uma alimentação pró-inflamatória, então uma alimentação rica em gorduras trans, que são salgadinho, chips, bolacha, bolo de pacote, tudo isso, gordura hidrogenada, margarina, é pró-inflamatória, tá? Uma alimentação muito rica em glúten é pró-inflamatória. Uma alimentação que tenha pouco ômega 3 também não é ideal, então se você não quer substituir alguma coisa, talvez o ômega 3 seja uma coisa que faça sentido. Esses estados pró-inflamatórios são desfavoráveis, por quê? Porque a gente está falando de uma doença que, quando ela se manifesta de forma grave, ela se manifesta através de uma hiperinflamação. Então, a gente precisa cuidar para que o nosso corpo esteja menos inflamado possível, por assim dizer.
Cuidar do nosso estado mental, tá? Isso é importante nesse período. Muita gente, quem mora na Europa, tá passando por um confinamento de novo. Diferente da época da primavera, esse confinamento de agora, na minha impressão aqui, é um pouco mais pesado. Primeiro porque tá todo mundo já de saco cheio, né? Não é mais novidade. O inverno tá chegando, os dias estão cada vez mais curtos, tá escuro, tá ficando frio e as pessoas estão dentro de casa. Então, assim, não é uma situação agradável, tá? Não é uma situação agradável no momento. Então, o que a gente puder fazer para ter o mínimo de relaxamento, diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, que seja uma meditação, que seja um exercício de presença, eu falo sempre, né? Eu coloco 2 vezes por semana exercício de mindfulness, exercício de presença no meu canal do Telegram, porque, ao meu ver, isso é uma parte essencial, assim, é uma parte de higiene mesmo, uma parte necessária para a saúde, então tá lá disponível para quem quiser. Tem muita coisa online disponível também de forma gratuita, então invistam nisso, tá? Veja o que é preciso para você conseguir relaxar, para talvez conversar com pessoas que têm uma visão mais positiva, não ficar olhando muito, principalmente notícia sensacionalista, porque isso aumenta a ansiedade, aumenta o medo e a nossa imunidade, se a gente tem um medo crônico, ansiedade crônica, ela também é prejudicada. Então, tentar evitar isso. Se mexer, tá? Quem pode sair para caminhar, não em aglomeração de pessoas, mas assim, você sair para caminhar num parque, num lugar aberto, não é contraindicado, né? A não ser que você esteja num país onde isso foi proibido. Existem alguns países que é assim. Aqui na Suíça, por exemplo, não é assim. Então, se puder sair para tomar a luz do dia, mesmo que o dia seja feio, pegar a luz natural, mesmo do dia nublado, vale também. Se mexer, tomar ar puro, ter contato com a natureza, tudo isso favorece um relaxamento e promove saúde. Isso também é um fato comprovado. Então, isso é importante, se você conseguir manter isso, para quem não pode sair de casa, que está trancado no apartamento, que de repente aonde mora isso não é permitido. Então, tenta tomar sol na janela quando tem sol, ou na varanda, ou do jeito que der, luz do sol mesmo, direta. E tenta se mexer dentro do apartamento. Então, isso também, online você encontra vídeos de tudo quanto é coisa, de workout, yoga, ou para quem quiser caminha dentro do apartamento, também é possível, faz meia hora de caminhada dentro do apartamento, mas assim, se mexa, tá? Pelo menos uma vez por dia, isso é importante. Evitar o estresse, como eu falei, evitar o tédio também é importante, tá? Porque ficar só em casa parado pensando, né, ou se preocupando no que vai ser, alimentando essa ansiedade, também não ajuda. Então, de repente, é o momento de você retomar coisas que ficaram abandonadas, hobbies, trabalho manual, cozinhar, aprender a fazer comida saudável, por exemplo, melhor momento impossível. Então, use esse tempo de forma criativa, né? Pense o que você pode tirar de positivo para que quando esse confinamento, essa pandemia passar, porque mais cedo ou mais tarde isso vai passar, que você esteja melhor do que quando você entrou, que a sua saúde esteja melhor do que quando você entrou e não o contrário, tá bom? E o mais importante de tudo, eu falei aqui de vitamina D, de ômega 3, de vitamina C, de suplementação, pode fazer sentido, pode, mas é muito, muito importante lembrar que isso não substitui uma alimentação saudável, tá? Então, não adianta a gente comer um monte de bolacha do pacote, sabe, porcaria, chips, salgadinho o dia inteiro, comida industrializada só, e daí tomar vitamina C, a vitamina D, o ômega 3 e achar que vai ficar tudo bem, tá bom? Não é assim, aí você tá se sabotando, tá bom? Então, esses suplementos podem ter um efeito benéfico, não é comprovado também, podem ter um efeito benéfico, mas eles não substituem uma boa alimentação de base, tá bom? Eu tive uma pergunta que o pessoal mandou ontem. Teve uma pergunta, existem alimentos que melhoram a imunidade, então eu falei um pouquinho sobre isso, existem outros micronutrientes importantes também, como zinco, como selênio, mas se você come uma alimentação variada, com ovos, peixes, carnes, frutas e verduras,
no geral, você não precisa substituir porque você recebe o suficiente através da alimentação, tá bom? Então, isso é importante para a imunidade, sim. Que mais que o pessoal perguntou? Tem mais perguntas aqui. O uso de probióticos. Na verdade, assim, quando a pessoa tomou antibiótico, eu recomendo frequentemente que tome probiótico durante e depois, porque antibiótico é uma paulada mesmo, né, na flora intestinal. E uma outra medicação que também prejudica muito a flora intestinal, isso, mais do que os antibióticos até, isso é pouco conhecido, são os protetores gástricos. Então, os prazóis, né, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, que muita gente toma como prevenção de problemas de estômago, eles também têm um efeito bem nocivo à flora intestinal. Então, nesses casos, eu recomendo sim o uso de probióticos. No geral, para uma pessoa, no geral, assim, que não toma antibiótico, não toma protetor gástrico e não tem um problema digestivo, se essa pessoa come uma alimentação rica em fibras e em verduras variadas, que isso é importante, eu não vejo uma indicação necessariamente de probiótico, tá? Que mais que teve? Alimentos cortar que prejudicam a imunidade, então eu falei um pouco sobre isso, as gorduras trans, né? As gorduras trans e as gorduras ômega 6, né? Os ácidos graxos ômega 6 que estão nos alimentos industrializados, então todos esses alimentos que contêm gordura vegetal hidrogenada, e se você for olhar os alimentos industrializados, doce, chocolate, bolacha, bolo, salgadinho, tudo que é industrializado, caldinho, caldo Maggi, massa pronta, miojo, tudo que você for olhar, você vai encontrar uma dessas coisas lá dentro. Então, assim, esses são os alimentos que devem ser evitados. Na minha opinião, isso não tem relação com o Covid especificamente, mas na minha opinião, o glúten é um alimento que deveria ser evitado se a pessoa quer ter uma imunidade melhor. A outra pergunta era muita ansiedade, ganho de peso grande, como controlar? Então, acho que eu já abordei também esse tema, né? A ansiedade, é claro, principalmente para quem tende a comer compulsivamente por ansiedade, fica mais tentado ainda nessa época. Então, assim, se você está tendo muita ansiedade por causa dessa situação atual, me vem quase de recomendar evitar de ver muita notícia, porque assim, são coisas que você não pode mudar, são coisas que estão fora do teu controle, que você fica se preocupando e alimentando aquela ansiedade que te dá mais vontade de comer compulsivamente ainda. Então, talvez seja o caso de diminuir o aporte a notícias, procurar coisas mais positivas, procurar exercícios de relaxamento, de presença, né? Volto a reforçar mindfulness, presença, tá? Importante. E tentar diminuir os doces, né? Se tem essa questão de controle de impulso, de compulsão, os doces eles tendem a causar esse ciclo vicioso, né? Porque ele tem um efeito meio que viciante, é um efeito viciante mesmo, que alimenta esse ciclo de eu comi um doce, eu quero comer mais doce, que daí eu quero comer mais carboidrato, e fica nesse ciclo que a gente não consegue sair. Então, tentar cortar é mais fácil, e principalmente se é uma pessoa que está no confinamento em casa, invista em ter alimentos saudáveis em casa, porque você não pode sair para comer. Então e o que você não tiver em casa, você não vai comer. Então, invista em alimentos saudáveis e use essa oportunidade para aprender a cozinhar coisas gostosas com saúde, né? Isso é importante. Tem meu livro de receitas, até o link tá na minha bio, é grátis, tem um monte de comidinha, tem até doce, bolachinha, tudo sem açúcar, sem glúten. Então tem outras opções, hoje em dia a gente encontra, né? A Tati é nutricionista também, ela tá falando, gordura trans deveria ser proibida em todos os países. É verdade. Então as gorduras trans e o açúcar, se eles fossem medicações, se eles fossem medicamentos, com o tanto de estudos que tem
provando os efeitos nocivos que eles têm. Se fosse uma medicação, eles já teriam sido removidos do mercado. Tá? Isso é claro, porque é muito nocivo, né? É muito nocivo para a saúde. Pessoal, vocês têm perguntas? Eu falei aqui pra caramba. Ficou dúvidas, comentários? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, essas são as perguntas que o pessoal tinha mandado. Não sei se ficou alguma outra dúvida. Acho que, bom, falei bastante, né? Vou deixar recapitulado, então, a última vez. Para quem quer ter uma imunidade mais blindada. A saúde de base, o nosso solo, né? A nossa terra, a gente precisa cuidar. Então, a gente precisa dar o adubo, né? O alimento direito, o alimento decente, o alimento de verdade para isso. Então, combater alimentos que são anti-inflamatórios, então verduras variadas, frutas, isso, assim, são excelentes. Proteína que seja de origem animal ou vegetal, ou ovos, né? Para quem come, para quem tem uma alimentação mais vegetariana ou não. Proteínas de boa qualidade. Evitar os pró-inflamatórios, então as gorduras trans, né, tudo que tem gordura vegetal hidrogenada dentro, gente, vocês podem ler isso como veneno, assim, com aquele símbolozinho da caveirinha, pode tirar. Evitar o glúten, eu recomendo também. Lembrar que a suplementação não substitui uma alimentação adequada. Cuidar da sua saúde mental e se manter em movimento. Não tem segredo, gente. Não tem segredo mesmo. Né? Ó, a Biba do Mamãe Coruja falou, só precisa criar vergonha na cara. É o que a maioria da gente precisa, né, gente? Na verdade, o conhecimento, mesmo que a gente não tenha o conhecimento dos detalhes, das moléculas, o conhecimento do que faz bem ou não, a gente tem, né? Ó, a Cláudia também é low carb adepta e escreveu açúcar e gordura trans com a caveirinha. Porque é verdade, gente, isso aí deveria ter, pelo menos ter o anúncio igual ao do cigarro, né? Que sabe, cigarro mata. Então, deveria ter isso nos pacotes também. Não tem, mas deveria ter como anúncio. A Biba falou, né? Tá nas nossas mãos. Exatamente. Então, assim, é uma situação difícil, essa situação da pandemia. Para muitas pessoas teve muita consequência, seja psicológica, seja, por exemplo, no meu caso, eu não pude visitar minha família esse ano. A gente passa por períodos de ansiedade, a gente tem medo, todo mundo tem um pouco de medo. O que vai acontecer? A nossa vida vai voltar ao normal uma hora ou outra, ou não? O que vai ser? Muita gente, problemas econômicos, problemas financeiros. Então, é uma situação extraordinária. E o que a gente pode fazer com isso? A gente não consegue tirar essa situação. Não adianta a gente ficar imaginando ou querendo que vá embora, porque né, isso não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos? Fazer o melhor possível disso e sair de toda essa história, né, que está acontecendo melhor do que quando a gente entrou, com mais consciência e com mais saúde também.